Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que fazer caso o seu processo perante o INSS esteja demorando muito. Isso tem acontecido, tem algumas soluções, não são tão rápidas assim, né, de se resolver de um dia para o outro, e outras vezes você precisa realmente esperar o processo andar ali perante o INSS. Então, para que você entenda quais são as possibilidades e analise qual que se encaixa melhor no seu caso, eu faço o vídeo de hoje. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Relembro vocês dos nossos cursos, dos links, formas de acesso ao escritório. Na descrição do vídeo tem um link para você acessar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, acontece muito do INSS demorar para fazer a análise das aposentadorias, dos benefícios por incapacidade, e isso está sendo muito comum, né? Tem umas formas de reverter isso, tem coisas que a gente faz e que não resolve nada, então, pela experiência do que a gente faz aqui no escritório, que eu vou gravar o vídeo de hoje, tá? Pode ser que tenha situações em que a lei diz que é possível fazer, eu vou explicar para vocês, mas que não tem tanto efeito prático assim. Então, para que você não perca tempo fazendo alguma coisa que não adiante, isso principalmente para os advogados que estão assistindo esses vídeos, e para você que está esperando há muito tempo o benefício do INSS andar e não resolve e tudo mais, saber exatamente o que você pode fazer para evitar essa situação. Então assiste o vídeo até o final que vai ficar tudo muito bem explicadinho. Primeira coisa, quando a gente fala de benefício por incapacidade, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e tudo mais, quando vocês dão entrada no requerimento administrativo e faz a perícia num certo dia, essa perícia sai logo de manhã no dia seguinte, tá? O resultado dessa perícia, se deu certo, se foi procedente, se for improcedente, se foi concedido ou se foi negado o benefício. Ocorre que, muitas vezes, não sai o resultado no dia seguinte. E aí o que você precisa fazer? Acessar o meu INSS, verificar se tem alguma exigência, se tem algum documento faltando, alguma coisa nesse sentido. E se não tiver nada disso, não tem pagamento, não tem carta de concessão, não tem negativa, não tem nada falando sobre seu benefício, simplesmente como se você nem tivesse ido na perícia. Precisa então ligar no 135 para agendar um requerimento de análise desse benefício, tá? Muitas vezes já abre exigência porque ficou faltando algum documento, às vezes algum documento da empresa, às vezes alguma prova, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando não sai essa exigência, aí é necessário sim ligar no 135 para fazer um agendamento específico, tá? Não esperem. Tem pessoas que buscam o escritório que já estão esperando há 5 meses, e aí às vezes a INSS concedeu um mês de benefício, sabe? Então fica esse limbo aí sem receber nada, sem resposta, então isso tudo te prejudica. Dessa forma, se não saiu num dia, entra no outro, já liga no 135 para verificar o que pode ter acontecido e, dependendo, abrir aí a tarefa específica para resolver a situação. Agora, quando a gente fala de benefício assistencial, salário maternidade, pensão por morte, muitas vezes esses requerimentos estão sendo analisados direto por robô, e isso faz com que em um mês, às vezes, saia um resultado, às vezes em 15 dias, 5 dias, depende do CNIS se estiver correto. Mas outras vezes temos várias pendências no CNIS e isso prejudica a análise do robô e precisa então esperar um servidor analisar. Dessa forma, o ideal é corrigir o CNIS antes de fazer o pedido, ou então, mesmo que seja durante o pedido, para quando chegar a análise, né, já ter então essas correções realizadas. Por exemplo, contribuições abaixo do mínimo, períodos extemporâneos, talvez faltando uma data fim, período facultativo concomitante, todos esses indicadores ali que podem prejudicar a análise mais automática do seu benefício. Então, se for possível corrigir, às vezes pagar a guia, sai rapidinho, arruma rapidinho depois que paga, isso tudo pode facilitar a concessão. Agora, em relação às aposentadorias, que está um pouco mais complexo. Por quê? Os requerimentos, muitas vezes, passam por análise de robô, e aí você tem que ter muito cuidado nas perguntinhas que você seleciona. Pergunta se tem atividade especial, tempo rural, tempo de professor, tempo de regime próprio. Tem algumas perguntinhas nesse sentido que vão fazer o seu processo ser encaminhado, então, para um servidor. Porque, por exemplo, a análise de atividade especial precisa passar por uma perícia técnica para avaliar o PPP. Se a gente está falando de servidor público, precisa ter a análise da CTC, por exemplo, se você estiver averbando o tempo perante o INSS.
INSS. Se a gente vai falando de trabalho rural, precisa produzir provas, análise de documentos, prova governamental, às vezes precisa fazer justificação administrativa. Então, tudo isso tem uma diferença e tudo isso pode, então, levar o seu processo a demorar mais tempo. Quanto mais provas você precisa produzir perante o INSS, mais tempo o seu processo demora. Uma outra questão é não deixar o seu processo ser levado para a exigência. Então, já faça o requerimento com toda a documentação, tente corrigir o CNIS se você tiver tempo para fazer esse requerimento. Às vezes, agende a aposentadoria junto com o requerimento de correção do CNIS para verificar o que pode ser feito, né, para facilitar as exigências, para que não tenha, então, exigências, para que logo que o servidor pegue o seu processo, ele já analise e não precise ficar abrindo prazo para apresentar nova documentação, porque quando tem uma exigência, o seu processo vai para outro servidor. E aí que está um grande perigo. Muitas vezes o primeiro servidor aceitou uma documentação, o segundo não vai aceitar. Muitas vezes o primeiro pediu uma exigência por causa de algum fator e o segundo vai pedir uma outra exigência por causa de outra coisa. Então, assim, isso tudo pode demorar e muitas vezes o que o primeiro servidor analisou não vai ser o mesmo que o segundo analisou e muitas vezes o primeiro consideraria o benefício e o segundo não. Então a gente tem que ter esse cuidado e evitar duplas análises, né? Por isso que o ideal então é já começar o processo com todos os documentos corretos e tudo mais. Mas ainda assim, as aposentadorias, quando não passa por análise de robô, estão demorando no mínimo uns 3 meses, as aposentadorias mais simples, e as que precisam de perícia, análise de PPP, tempo de servidor público, já tá demorando uns 6 meses, tá? O que acontece? Você pode simplesmente entrar na justiça? Até pode, mas muitas vezes é ideal ter uma análise do INSS para ele já reconhecer alguma coisa e você entrar na justiça só da diferença, vamos dizer assim, né, do que não foi reconhecido, que é o período controvertido, e outras vezes o INSS vai conceder e na justiça não iria conceder. Então vai muito de estratégia. Aqui no escritório a gente costuma esperar os requerimentos administrativos justamente porque a gente vai ter duas análises, né? A gente vai ter o INSS com a possibilidade de concessão e depois na justiça. Agora, quando a gente vai só na justiça, a gente ultrapassa um passo, né? E não tem análise do INSS. Talvez essa análise seria uma boa análise. Por isso que a gente prefere esperar. Agora, quando a gente já fala de fase recursal, revisão, tem algumas revisões que a gente pode ir direto na justiça, algumas negativas do INSS que a gente pode ir direto para a justiça, mas tem outras que o ideal é fazer o requerimento administrativo mesmo, porque a decisão do INSS é melhor, ou então porque tem documentos novos que precisam ser analisados antes de se entrar com a ação, para que você tenha, então, a pretensão resistida, ou seja, negativa para poder entrar. Então, a gente faz uma revisão, por exemplo, que às vezes está demorando 2 anos, 3 anos, 5 anos. Teve casos que apareceram aqui que a pessoa estava esperando há 11 anos uma revisão do INSS. Isso é absurdo. A gente precisa fazer, sim, mandado de segurança, que é uma possibilidade, ou então ingressar direto com a ação. Quando tem, por exemplo, uma diferença de 30 dias, está razoável dentro do que está acontecendo. Nós precisamos entender que o INSS está num caos e que fazer uma mandado de segurança muitas vezes não vai fazer o seu processo andar mais rápido, vai ter um outro processo judicial e os juízes não estão dando as liminares. Então a gente tem que ter cuidado. Reclamar na ouvidoria funciona? Funcionou poucas vezes. Mandar e-mail funcionou poucas vezes. Reclamar na agência também pouquíssimas vezes, tá? Então a chance de não ter êxito nesses atos está sendo maior. Mas quando a gente faz todos esses requerimentos e depois entra com mandado de segurança, tem juízes que estão se convencendo que você tentou de outras formas resolver, mas os que a gente entra direto com mandado de segurança não está dando certo. Os juízes não estão aceitando colocar o seu processo na frente numa análise nesse sentido. Uma outra questão que a gente precisa ter cuidado é quando a gente fala de recurso administrativo que está parado e precisa ter produção de provas ou diligências, ou seja, você juntou documentos novos, né? Precisa então às vezes refazer uma perícia ali de um PPP, uma reanálise sobre uma CTC e você fez então um recurso para pedir uma nova decisão. E quando a gente faz então um mandado de segurança nesse sentido, o que tem acontecido? O INSS ele não reanalisa documentos, ele não manda voltar ali para a agência do INSS para produzir novas diligências, produzir novas provas, reanálise de documentos. Ele analisa o processo do jeito que está.
e isso é muitas vezes um tiro no pé, porque você juntou documentos novos em recurso, por exemplo, né? Ou então complementou os documentos ali que não tinham sido exigidos na primeira análise ali direto na agência e anexou novos documentos na fase recursal que ajudariam na análise. Se for esse o caso, o mandado de segurança simplesmente encerra o processo administrativo, porque o recurso administrativo, na verdade, porque eles não estão analisando, já que eles precisam analisar o processo do jeito que está, e muitas vezes do jeito que está não é suficiente para concessão na fase administrativa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o mandado de segurança, tá? Não pode fazer simplesmente por fazer, porque isso pode dar muito problema. A melhor das opções pode ser, então, ingressar direto com a ação na fase de recurso e na fase de revisão. Agora, o requerimento administrativo, por mais que esteja demorando, o ideal, pelo menos é a opinião nossa aqui do escritório, é esperar a concessão administrativa ou a negativa administrativa para a gente ter uma decisão e depois uma segunda decisão na justiça. E não simplesmente pular essa primeira decisão, porque pode ser que ela seja boa e na justiça seja ruim. É por isso que eu falo que nós precisamos não só fazer uma ação judicial, fazer pedido, fazer requerimento, fazer as coisas assim por um tanto, a gente precisa ter uma estratégia por trás disso, ok? Espero ter ajudado vocês hoje ou deixado vocês mais ainda na dúvida, mas é o que tem acontecido na data de hoje, né? Pelo menos é o que a gente tem observado aqui dentro do escritório. E eu espero que o processo de vocês ande o mais rápido possível. Tem demoras que, por mais que sejam realmente muito demoradas, ainda estão dentro do que tem realmente acontecido, e outras que são insuperáveis. Precisa realmente tomar uma decisão, fazer algum ato, porque esperar 2, 3, 4, 5 anos por uma concessão administrativa, uma revisão ou um recurso é muito tempo. E aí no próximo vídeo a gente fala quando está demorando um processo judicial. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, a gente deixa para a próxima, combinado? Vejo vocês então nos próximos vídeos, até mais!